queria, antes de passar aqui para a Lorena, que vai trazer as perguntas dos internautas que estão participando conosco. Então, vamos ouvir aqui algumas questões vindo da rede social. Obrigada, Gabriel. Chegou aqui uma pergunta de um internauta que não se identificou, mas ele pegou esse gancho aqui que a gente está discutindo de uma participação que não pode ser calcada no período da ditadura e perguntou: vocês falaram no contexto tão recente de ditadura, será que existe hoje protagonismo juvenil? O jovem quer ser protagonista na política, na história e na própria vida? Então, pegando um pouco carona nessa discussão aí. Se a Emília quiser começar. Eu acho que eles querem sim, mas assim, o que eu vejo hoje é que falta dar um sentido, né? Por isso que eu volto a falar que o papel do professor é fundamental em qualquer situação. Então, de que adianta também a gente ter toda essa parafernália tecnológica, né? Se o cara deixar de ler, se ele deixar de ler um livro, se ele não for pelo menos bilíngue, se ele não souber falar a língua portuguesa corretamente e o internetês. Então, assim, o que eu vejo nos jovens? Eu trabalho muito com jovens. Eu acho que tem que dar um sentido para ele. E quem é essa pessoa para dar sentido? Por mais careta, né, que isso pareça, o papel do professor é fundamental em qualquer situação. É ele que é a peça-chave de toda a tecnologia. Eu sempre falo para eles, a maior tecnologia são vocês. Vocês é que vão gerir tudo isso. Porque tecnologia é o giz, é a lousa. A gente fala tecnologia como se fosse novo. Tecnologia existe, sempre existiu. A palavra tecnologia, na origem, né, é o fazer como. Então, usar o giz é uma tecnologia. O livro é a maior das tecnologias que revolucionou tudo isso, democratizou o conhecimento, né? Então, a tecnologia não é uma coisa nova. Só que sempre teve alguém para dar um sentido para tudo isso. E quem que é hoje o papel? É o pai, a mãe, tá ali do lado, né? Eu tenho Facebook, tô do lado da minha filha de 17 anos, até o pessoal brinca que eu sou adolescente. Sou mesmo, eu falo linguagem de jovem porque eu trabalho com jovem. Então é fundamental o professor não chegar aí e falar, e aí, mano, beleza? Mas ele saber ensinar o aluno a se conduzir como cidadão. Porque se ele não tiver esse sentido, a gente pode ver coisas horríveis, como foi o caso de hoje, né? O menino chegar e dar um tiro na professora sem a menor explicação, um aluno excelente. Aí até minha filha perguntou, por que será que aconteceu isso? Falei, alguém não deu sentido para ele. Então, o que o jovem busca? Para ser um protagonista, para ter um cunho político, social, tem que ter um sentido. Então, por que eu vou brigar pelos meus direitos? Eu tenho que entender primeiro quais são os meus direitos, quais são os meus deveres, para poder ser um cidadão atuante. E quem é isso? A escola é fomentadora de tudo isso. Não tem outro ambiente de aprendizagem a não ser a escola. Então, por isso que essa passagem pela escola tem que ser significativa, né? Ele tem que sair dali com aquele embasamento de que eu vou ser um cidadão. Então, para eu ser um atuante na sociedade, eu tenho que ter todo esse embasamento por trás. Senão não adianta nada eu ter um Facebook se eu não souber usar ele. Se eu tiver um MSN, eu fico só conversando coisas que não tem muito sentido. Ou se eu usar a internet sem sentido nenhum. Né? Dentro do ambiente escolar, eu sempre falo, escola é chato. Escola não é um lugar para ser legal. Escola é um lugar para aprender. Então, o professor está lá para ensinar. Se ele conta hoje com todo esse recurso midiático, é uma coisa a mais. Mas ele tem que dar um sentido para isso. Então, eu acho que o jovem só vai ser um protagonista de fato se ele tiver todo o embasamento cultural para saber agir na sociedade. Senão, nada disso tem sentido. Legal. E aí, Cláudia, essa provocação aí dos internautas? Eu não tenho resposta, aliás, eu não gosto de vir com resposta, eu gosto de provocar com mais problematizações, né? Claro. Porque realmente é assim que a gente avança e com a colaboração de todos. E na mesma linha que a Maria Emília colocou, né? A questão do ter sentido e de ter um sentido para você, né? E isso cabe não só aos jovens, para todos nós. E só que aí eu acrescento que esse sentido, ele quer queiramos, quer não, ele não vem. Ele não é construído só pela escola ou só pela família. Ele é construído também pela sociedade como um todo. Num contexto social em que as inter-relações
são tantas e tão fáceis de acontecerem que os modelos de vida, de ser, né, as ideologias, os desejos de vida de cada pessoa são moldados não só pela família, pela sua vida, a vida que o indivíduo tem com a sua família, pelo aquilo que vem da escola, como também por aquilo que ele vê na TV, no cinema, nas revistas, daquilo que ele presencia ali na sua comunidade e assim por diante. É nessa complexidade de interrelações entre os vários atores sociais, né, em que os jovens, já que estamos falando de jovens, em que os jovens estão inseridos, né, é que vêm elementos que são tomados por eles para a construção do sentido. É aí que, de repente, bandeiras, o ter sentido, bandeiras que os jovens tomam para si, é que vão dar essa norteação, esse norteamento para ele, né? Por exemplo, a sustentabilidade. E, por exemplo, o que eu posso fazer agora para mudar a minha vida aqui da minha comunidade. Exatamente são esses dois aspectos que nós trabalhamos muito na rede social Minha Terra. Exato. Porque a proposta lá é, embora eu faça um monte de coisa para estar na internet, eu, jovem, né? Esse monte de coisa diz respeito a dois aspectos da minha vida, do meu dia a dia, que me dão sentido. Uma é o que eu posso fazer para melhorar a sustentabilidade, né? E como que eu posso agir com os demais colegas meus, amigos, vizinhos, enfim, para melhorar a vida dessa minha comunidade. Então, dá sentido à existência dele enquanto indivíduo e enquanto parte de um grupo social. Sentido até positivo, porque também pode ser um sentido negativo. Né? Claro. Tem gente que pode adquirir a habilidade de usar as ferramentas da web, não para fazer o bem, para fazer o mal, mas ao sentido que ele enxerga do uso daquilo. E aí entra o papel, de novo, da família, da escola, né, de seu contraponto de situações problemáticas, negativas, que existem. De repente, esse menino que matou essa professora, para ele nem tinha uma consciência clara do que estava fazendo, ou pudesse estar passando por um processo interno, individual dele, de conflito mental, né, e emocional, até por conta da relação que ele tem com a família, são hipóteses, né, que eu estou jogando aqui, mas que dão sentido para o ato que ele fez. Né? Enfim, realmente é bastante complexo isso, não dá para a gente encontrar um modelo e tomar esse modelo como única referência, né? E que o que se desvia desse modelo ou não deve acontecer ou é negativo. Não, é a diversidade, né, que nós temos aí, de formas de ser, de pensar, em razão da diversidade de contextos. Isso, né? Que você falou é bem interessante, porque o que a gente busca hoje na educação, né? A gente fala que existe o currículo formal, que é o currículo da matemática, português, etc., e o currículo formal. O currículo formal é aquele que ele traz, o aluno traz consigo, né? Então, tudo isso são influências da sociedade, como o Claudemir falou, porque a gente não vive só o ambiente da escola, só o ambiente da família, a gente vive dentro de uma sociedade. Então, ele traz isso para si, o indivíduo, né? Aí depende também de ser o jovem, qualquer um de nós, a gente traz essa formação já. E isso é que tem que ser trabalhado para o bem, né? Então, se você trabalha, se você atua dentro da tua comunidade, você conhece o teu local, você entende como que funciona, eu acho que daí para o mundo é fácil. Porque se você entender o universo micro, para partir para o macro, né? Então, de novo, dá o sentido para isso. Como que a gente dá o sentido? Eu penso que a educação ainda é a chave de tudo. Legal, acho que esse tema, inclusive, do trabalho comunitário, do quanto os jovens têm se envolvido, eu tenho percebido que a gente tem jovens sim engajados. Estão engajados em projetos comunitários, culturais, em projetos de melhoria da sua comunidade. Né? É muito interessante você perceber que tem formas de participação e que os jovens se interessam por elas. Agora, obviamente, que alguns sentidos também que a gente está discutindo, os sentidos da vida, também são pautados pela sociedade. Né, o sentido muitas vezes do consumo, né, do consumo exagerado, do consumo exacerbado. Então, óbvio que também o jovem ele reflete também valores sociais construídos não só pela escola, pela família, que também fazem parte disso, mas por toda uma sociedade. E acho que tem assim, um pouco essas influências que acabam contribuindo muito para a formação dos jovens. Como é que vocês veem essa coisa do individualismo, da coletividade, da sociedade que a gente vive? O que vocês acham que que a gente pode aprimorar nos processos, nas instituições, tanto família, escola, que podem contribuir para a gente construir valores mais de solidariedade, de respeito? Aí eu acho que a escola faz toda a diferença. Quer falar? Recentemente eu li um livro, né, que fala sobre a geração X, Y.
a geração milênio, né? E toda a influência que eles trazem desde lá para trás, né? De trás para cá, para chegar no que eles são hoje, todos nós contribuímos, de certa forma, para o indivíduo ser o que ele é hoje. Então, assim, eu penso que o que precisa, talvez, né? Sem querer ser a dona da verdade absoluta, é de uma primeira oportunidade também, não é? Porque como que ele vai atuar se você não acreditar nisso? Certo? Uhum. Então, assim, o jovem, parece que ele nasceu pronto, né? A geração milênio nasceu pronta, ele é perfeito e tal. Mas tudo que a gente fez, né? Tudo que contribuiu, isso tem que ser, assim, tem que ser mostrado para ele historicamente, como é que ele pode ser atuante dentro da sociedade, como é que é importante a presença dele. Aí eu acho que o consumismo, tudo isso que a gente vê, esse excesso, ele acaba filtrando. Ele acaba descobrindo o que é bom, o que não é ruim, se ele tiver uma base mais consistente. Senão a tendência é assim, todo mundo usa aquele tênis porque é bacana, todo mundo tem Twitter porque é legal, todo mundo tem Facebook porque tá na modinha. Mas por que eu tenho tudo isso? Para fazer o quê, né? Para fazer o quê com tudo O isso? que você acha, Claudemir, das marcas? Então, essa questão do individualismo em excesso, né, ele é reflexo de um modelo capitalista no qual nós estamos inserindo há quase milênios, né, assim, séculos, né? e enfim, ele é muito forte, muito presente na vida de todos desde o início, e muitas das vezes esses valores, os jovens, as crianças acabam incorporando, porque vem a prática em torno desses valores nos próprios pais. Primeiro porque os pais são a primeira referência de modelo de ser deles, né? Então, é natural que o sistema, não só o econômico capitalista, mas o próprio sistema cultural no qual nós vivemos, tende a reproduzir esses valores. É aí que eu digo que o papel da educação é fundamental, porque ela entra na ponderação dessas práticas através da provocação da reflexão. Então, quando as atividades propostas pelo professor, ou pelo currículo, ou pela comunidade escolar, levam esse aluno, ou esse jovem que é aluno, a refletir sobre os seus atos, por exemplo, de consumo, né, já é o primeiro passo da consciência para enxergar aquilo que antes não era enxergado por eles, né? Então, isso significa que, embora ainda temos que e vamos ter que conviver com o individualismo em determinadas situações, não só o do consumo, né, mas nós também somos seres humanos que só vivem em grupo. É a questão do viver em tribo. Então, o viver em tribo é em torno de bandeiras, né? Em torno de sentidos. Essas bandeiras e esses sentidos podem sim fomentar a educação de novo, né? Valores e práticas culturais desses indivíduos em torno dessa questão da coletividade, da solidariedade. Aí são os valores humanos a serem cultivados por nós, para contrapor a esses outros valores tão fortes, tão presentes do individualismo que o sistema cultural e o sistema político-econômico há anos, né, nos impõe enquanto modelo de vida, né? Então, é complexo e é bastante dialético. Agora, o que é bom é nós percebermos justamente que eles acontecem, né? Nós não estamos refém apenas de crianças e jovens, e nós também, enquanto adultos, né, submissos a essa individualidade em excesso, a esse movimento apolítico, de não me envolver em nenhuma bandeira política, não necessariamente com partidos, né? Só o fato de eu brigar por uma causa, eu já estou praticando a minha política, né? Todo ser social é político também na sua essência, né? Então, é muito importante percebermos e valorizarmos esses movimentos que também estão presentes e que também acontecem. Mas, Gabriel, eu queria também aqui destacar um fato, que o protagonismo juvenil, ele implica, da nossa parte, adultos, educador ou não importa, mas de todos os adultos, é enxergar o jovem e a criança, né, não como ser passivo, não apenas como alguém que só vai repercutir aquilo que a ele foi passado. Não, ele é um ser humano que, portanto, é histórico, social, cultural, que, portanto, tem a sua história de vida e que, portanto, tem as suas reflexões que merecem ser consideradas, merecem ser respeitadas. Na mesma linha do que é o Estatuto da Criança e Adolescente, né, que nos foi colocado há mais de 20 anos, né, nos fez enxergar, mas que, passo a passo, estamos avançando. Então, o protagonismo juvenil é respeitar
aquilo que é a criança, o jovem como sujeito atuante nesse contexto, né? E não um mero repositório de conteúdos tomados por nós como o ideal. Mas né? sabe que eu acho que isso é meio estereótipo? Porque quando você trabalha diretamente com os adolescentes, então, quando você começa a perceber que eles são seres pensantes, sem dúvida nenhuma, eles pensam muito, eles estão à frente, Tem eles opiniões. sabem o que está acontecendo. Só que assim, eu acho que a televisão já não é mais o meio de comunicação favorito deles. Eles buscam referência na internet mesmo. Então, se eles vão assistir um filme, é na internet que eles vão ver se o filme é bacana ou não. Se eles vão ver o que está acontecendo, é no Facebook que eles vão procurar os amigos e marcar festa e tal. Então, essa mudança, ela é consequência do momento que a gente está vivendo. Mas é uma questão de oportunidade, você acreditar nele. Porque quando ele está dentro da escola, você fala assim, vamos montar um blog... Ele vai lá e ele sabe, ele aprende a se expressar, ele aprende a se comunicar, ele começa a escrever poesias, ele começa a escrever textos. Então, você vê esse jovem se posicionando. É uma questão de você acreditar nele e dar oportunidade para ele estar trabalhando dentro da escola. Não é ser professor. Sim. É trabalhar junto com o professor. O que eu acho que o Claudemir está trazendo é um pouco também algumas visões, estereótipos sobre o jovem, o adolescente. É o estereótipo de que ele não pensa. De um lado, muitas vezes, se pensa como problemático, aquele momento que se expressam comportamentos de risco, que a gente precisa controlar, que é uma juventude rebelde, tem muito esse conceito que se trabalha. Ou, de um lado, um momento da vida que não se é, né? Porque é um momento de transição da infância para o mundo adulto. Então, a juventude ela não tem um lugar, ela fica muitas vezes as opiniões dos jovens não são muito ouvidas. E todo o modelo educacional foi também sustentado um pouco nessa ideia, né? Sim, dessa coisa do jovem só receber e não poder ser sujeito da construção do saber. Se expressar, né? Não poder se expressar, não poder participar. E eu acrescento, Gabriel, que isso não quer dizer que o educador ele tem que ouvir e aceitar, mesmo os adultos. Pelo contrário, se o primeiro passo é dar atenção e considerar a experiência expressada pela voz e pela ação do jovem, né? Um segundo passo importante, ainda mais no contexto educativo, né, Maria Emília, é o professor provocar debates, troca de ideias, até para que não necessariamente chegue a um consenso, mas em que haja a construção aí no jovem da percepção da importância que tem o respeito à opinião do outro e da convivência dos diferentes. Porque isso é fundamental, não só para o nosso convívio na sociedade, mas inclusive para o crescimento dele enquanto sujeito. Claro. Porque depois isso vai fazer diferença na hora em que ele tem que entrar no mercado de trabalho, para se manter no mercado de trabalho. É fundamental para ele enquanto cidadão atuante no contexto político, econômico, social, né? Então, se dar o devido respeito à voz do jovem, da criança e à experiência dele e os seus pensamentos, né, é importante, ainda mais para o processo educativo. Mais importante ainda é que esse processo educativo favoreça situações de troca de ideias, de debate, até mesmo para que sejam identificados conflitos e que não necessariamente haja um consenso que resolva o conflito, né, de ideias, de opiniões, de posição, mas que pelo menos haja o respeito por elas. Claro. Né? Que aí sim que é um processo educativo que faz toda a diferença. Eu queria até trazer essa discussão sobre o protagonismo. Acho que seria até interessante a gente entrar nisso. Porque me parece que o entendimento de protagonismo ele não é o mesmo. Não. Quando a gente pega projetos, tem muita diferença de como entender o protagonismo. Eu já vi muitas vezes, por exemplo, em escolas, o protagonismo juvenil. Vamos fazer o jovem pintar a escola, arrumar o jardim. Quer dizer, isso é protagonismo? Depende, né? Depende do que do se quer. contexto também. Não, mas assim, no sentido de, por exemplo, o Grêmio, que seria um espaço de participação juvenil. Sim. Então, será que o papel do Grêmio, por exemplo, do estudante ali que quer contribuir com a escola é ajudar o professor a preencher lá o seu caderno, é ajudar a escola, ou é também... Porque me parece que às vezes assim, a participação, legal que o jovem participe, mas a participação ela é sempre muito, olha, você tem que participar dentro deste espaço, né? Não se dá muita liberdade para que o jovem possa criar a sua participação e ter também, estimular esse processo crítico, que também é de próprio questionamento do processo educacional. Né? Então, queria entender um pouco o que vocês pensam sobre esses conceitos de protagonismo, assim, porque eu acho que tem visões diferentes que permeiam projetos diferentes.
Inclusive no Brasil isso é muito presente. Que são reflexos de contextos diferentes, né? Então, é o que eu ia falar. Nós temos situações paradoxais, né, e diferentes. Por exemplo, tem professores, diretores, né, que pensam exatamente o que você está falando, que o aluno está lá, ele vai contribuir fazendo cadernetinha, só arrumando o livro na biblioteca, né, ou catalogando o livro na biblioteca e tal. E tem diretores, né, tem educadores que não, que fazem eles criarem jornais, que pintam escolas, mas pintam painéis lindíssimos de Tarsila do Amaral, por exemplo, e faz todo um contexto histórico em cima daquilo, né? Tem pessoal que faz jardim, então cria construções geométricas em cima de jardim, e tem educadores que não fazem, porque não acreditam, ou talvez porque eles não tenham passado por esse processo. Isso, não sabem como fazer. Né? Não sabem como fazer. A gente sempre fala assim, quando a pessoa cria muita defesa, é porque ela tem muita insegurança. Ela não tem o domínio daquilo. Eu vou citar um exemplo, se possível, do que acabou de acontecer no Minha Terra. Uma equipe de alunos, envolvido também com o professor, né? A equipe, quando eu falo, não é só de alunos, tem um professor também mediador. Eles tinham o muro da escola pichado. E aí o projeto de intervenção deles foi justamente fazer naquele muro um grafite. Pichado, então, grafite. aí você veja que não é só a questão deles terem pintado o muro, mas qual o sentido, de novo, né? Qual o sentido disso para eles? Disso? O sentido deles terem transformado aquele contexto de algo ruim, né, para algo melhor, e de terem sido eles os sujeitos agentes, dessa né? transformação, os agentes Isso dessa é transformação. protagonismo, né? Então, embora seja um simples muro e um simples grafite, mas aquilo, em termos de formação do sujeito enquanto tal, é muito mais significativo, para além do que a gente pode imaginar enquanto... Mas isso não é tão novo assim. Não é. Vamos dizer, eu era do Grêmio, né? Na minha época de ginásio. Então a gente fazia coisas incríveis, assim, sem internet, porque não tinha, mas a gente era atuante dentro da escola. E essa rebeldia também, né? Faz Você está parte falando também. de rebeldia, uma rebeldia não é uma coisa de agora. Sempre existiu os grupos rebeldes, né? Os punks dos anos 80, não esses que batem nos outros, né? Aqueles que acreditavam que estavam ali porque tinham uma proposta. Enfim, os anos 80 foi o ano que eu vivi, né? A década que eu fui adolescente, foi o que mudou tudo o que a gente vê hoje, foi consequência de muito daquela época. Então, assim, rebeldia sempre existiu. Eu era rebelde, eu não concordava com tudo, eu era crítica, mas eu tinha espaço dentro da escola. Eu e meu grupo, a gente tinha espaço. E isso nos anos 80, né? Então, esse espaço era dado pela direção da escola, que já era uma direção diferenciada, né? Embora não tivesse computador, internet e tal. Então, esses espaços, eles podem ser criados, é o que eu falei, tecnologia não é uma coisa nova. Tecnologia sempre existiu. Sim. Né? E eu queria pegar um gancho com a Emília acabou de falar agora. Tem isso também, né? Os espaços que são dados. Mas tem um outro movimento que também é tão ou até mais importante, que são os espaços conquistados pelos jovens e adolescentes, né? E que muitas das vezes nem são espaços ou são causas para as quais a escola está atenta. E até, infelizmente, às vezes. Com isso, a escola até perde muito do seu sentido para o jovem e a criança por conta disso. É aquela coisa, eu não entendo de internet, então vamos fazer de conta que não existe? Vamos fechar aquela sala, a gente faz de conta que não tem internet, não tem nada do que está acontecendo. E vamos voltar para a sala de aula. Né? E aí o aluno, quer que o aluno fique lá sentado, né? Bancarismo, igual lá atrás. Quer que ele fique sentado, recebendo informação, concordando com tudo. Né? São os paradoxos. Não, eu estou dizendo que assim, no Minha Terra eu poderia citar vários exemplos, e justamente de grupos que atuam independente da internet mesmo, como ele acabou de dizer, né? Eu até teria um exemplo para mostrar com a produção de uns alunos, não sei se eu posso pedir para passar, Gabriel, é rapidinho, claro. É de 1 minuto apenas, é um vídeo que foi feito por um grupo de alunos da periferia, de uma escola da periferia aqui de São Paulo, foi feito pelo celular, o desafio era que fizesse uma produção de até 1 minuto, e que mostra bem a atuação deles enquanto protagonistas num processo interno da escola de conscientização, né? Quanto a certas atitudes e comportamentos. Poderia pedir? Claro, pra colar? por Então, favor, vocês podem vamos colocar? assistir. É pelo celular o nome do vídeo. Essa pilha não durou nada no meu rádio. Não faça isso, Totó. As pilhas e baterias vão parar nos aterros e toda a sua química perigosa se espalha.
no sol, na água, nas plantas, peixes e outros animais são contaminados. Então o que eu faço com as pilhas? A equipe NGM da EMF Arthur Azevedo está criando um ponto de coleta seletiva de pilhas e baterias. Então vença a sua preguiça e seja responsável. É isso mesmo, bicharada. Vão guardar as pilhas e baterias e depois levar até a escola. E viva a equipe NGM pela iniciativa. Viva! Então, Gabriel, aí é um exemplo de que os alunos eles tiveram todo um processo de construção que passou por várias habilidades, várias disciplinas até chegar nesse produto, né? Criação do roteiro, etc, etc. O fato de usar a linguagem do fantoches e o que eles estão apresentando é para os demais alunos da escola. Mas o que eu quis usar esse vídeo como exemplo é o conteúdo desse teatrinho de fantoche, né? Que era mostrar para os coleguinhas que o lixo eletrônico não é igual a qualquer lixo e que, portanto, não pode ser jogado em qualquer lugar. Onde está o protagonismo deles aí? Está em todo o processo, né? Desde lá do início de pensar no que vai ser a apresentação deles, na criação do roteiro, no uso da tecnologia, desde a filmagem até depois a edição, etc, etc. Mas o principal protagonismo que aí a gente vê do jovem é ele também como educador. Né? O educador no sentido amplo da palavra. Aqueles que eles também são corresponsáveis pela mudança da consciência dos seus coleguinhas e mudança de atitudes, na medida em que eu estou assim, gente, olha, cuidado o lixo eletrônico, a pilha, porque eles estão falando sobre pilha. A pilha não pode ser jogada em qualquer lugar. Eles também são educadores nesse processo, né? E estão se educando ao fazerem isso. Agora, o mais legal é que essa escola, eles tinham planejado em transformar... de procurar em torno da escola um local onde todos levariam seus lixos eletrônicos para depositar. Algum lugar de coleta, né? E não encontraram. Esse era o projeto deles, e não encontraram. Aí tiveram uma outra ideia e convenceram a diretora e transformaram a escola num ponto de coleta de lixo eletrônico para toda a comunidade. Então eles mudaram a vida, não só na construção de uma nova consciência, mas de atitudes, e não só da escola, de toda a comunidade. Então, de repente, são as pequenas coisas que esse protagonismo juvenil acontece no dia a dia e muitas vezes a gente nem enxerga, nem percebe e nem valoriza. Com certeza.